Graça e paz, amada igreja. Abra sua Bíblia comigo. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 3. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Feche seus olhos uma vez mais. Querido Espírito Santo, o teu profeta da casa orou e abençoou a minha vida, e eu quero externar essa oração em gratidão a ti, porque uma vez mais o Senhor me dá a oportunidade de falar à tua igreja, é a tua noiva, e estamos aqui como corpo de Cristo reunidos para um único propósito: provar e ver que o Senhor é bom. Por isso nós nos alegraremos, ó Senhor, nessa hora, porque é a tua palavra. Por isso não fale o homem, não fale o eu, mas o teu Espírito que está nessa casa e controla todas as coisas, se manifeste, assim como Paulo orou a carta aos Efésios, dizendo: eu oro para que o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação se manifeste no meio da tua igreja nessa hora. É a oração que te faço, assim te agradeço uma vez mais. Amém. Tome o seu lugar, aplaudindo a Jesus. Todos que estão nos assistindo, que essa palavra possa chegar ao seu coração, aos nossos pastores que estão assistindo também, um grande beijo. Estamos com muitas saudades. Amém. Falar sobre fé nessa última semana, o 7º dia hoje, é algo sobrenatural, que não podemos entender pelas manifestações naturais. Essa força poderosa de Deus é atuante no mundo por meio de sua palavra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então logo entendemos que, se nós estamos nessa noite aqui, saímos dos nossos lares, e estamos aqui para um único propósito: entender que o Senhor é bom, provar dele. A revelação é ver que ele é bom, provar da sua palavra, se alimentar da sua palavra, estar tendo a revelação da beleza da tua majestade. Eu não saí da minha casa, querido, para prestar atenção no vizinho do lado ou da esquerda, ou o que está acontecendo no culto. Eu vim aqui para adorar e glorificar e exaltar aquele que vive e reina para o todo sempre. Por quê? Porque o mundo já anda distraído demais. Nós que estamos aqui, querido, nós precisamos estar com os nossos olhos focados naquele que é dono de todas as coisas e controla todas as coisas. A verdade é, nesses dias, que a fé tem se esfriado, e como o apóstolo Paulo exortou o seu filho Timóteo, dizendo que muitos se apostarão da fé, ou seja, um esfriamento espiritual adentraria dentro da igreja. Não é no mundo não, querido, porque o mundo jaz do maligno, mas a igreja traria esse espírito traria um esfriamento na vida das pessoas, e elas estariam com suas mentes cauterizadas, ou ouvindo a doutrinas diabólicas, e não prestando atenção no Espírito da revelação, naquilo que o Espírito está dizendo à igreja nesses dias. O pastor Hélio, o profeta da casa, disse: aqueça a chama em vossos corações uma vez mais. O profeta Abacuque fez essa mesma oração, dizendo: Senhor, aviva o teu povo em meio aos anos. Aonde está o meu e o seu coração nessa noite? Se a nossa fé não estiver fundamentada naquilo que é a verdade, ou seja, absoluta, que é a palavra, logo a nossa mente estará dispersa, vagando por todos os lados desse
dessa estrutura, mas os nossos olhos não contemplarão aquele que vive e reina para o todo sempre. Quantos creem que Jesus está aqui? A nossa fé só vai ser alimentada pela pregação da palavra, querido, seja ela cantada, seja ela pregada, seja ela na hora dos dízimos, das ofertas, tudo isso alimenta a nossa força, tudo isso nos dá sede de Jesus. Quantos está comigo? Dá glória a Deus, bem forte. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, preste atenção, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Ou seja, eu preciso me aproximar do Cordeiro, eu preciso estar perto do Cristo, eu preciso ter a revelação de quem Ele é na sua beleza, porque quando eu entendo esse princípio, a minha fé já não está mais fundamentada em homens, os meus olhos não estão nos homens, os meus olhos não estão na equipe de louvor, os meus olhos não estão na canção, os meus olhos estão em Cristo, o meu Senhor, o meu advogado, o meu consolador, aquele que vive e reina para o todo sempre. É uma fé perpétua e inabalável, querido. Eu não saí da minha casa para brincar, querido. Eu não saí da minha casa todos os dias para vir para o meu trabalho para brincar. Eu venho com um propósito, fazer o meu Senhor conhecido. A oração de Jesus em João 17, Ele disse, Pai, rogo a Ti, assim como eu sou um contigo, eu oro para que eles sejam um comigo e todos aqueles que virão. Ou seja, o propósito eterno é nos tornarmos a sua imagem, a sua semelhança. Mas sem fé, não é possível. O fato, hoje e em tempos passados, em que as pessoas não obtêm o que buscam, é simplesmente porque não acreditam em Deus. Como precisa crer? Jesus chega a dizer que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar montes de um lado para o outro. Dentro dessa declaração podemos ver que quão grande é o poder da fé. A fé vem pela palavra. Diga bem forte comigo, a fé. Diga mais bonito, a fé vem pela palavra. Amém? E esse texto que fala de montes, fala de reinos, governos, principados. Deus nos dará autoridade. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, diremos para esse governo, caia, e ele cairá. Por que que hoje a igreja clama, exclama, grita, sapateia, rodopia, profetiza, declara, determina, faz tantas coisas e nada acontece? Aonde está o seu coração, igreja? Chegou os últimos dias, os dias de Elias, os dias dos milagres, os dias da cura, o dia do poder do Senhor, o dia de um avivamento genuíno, e o Senhor vai começar a limpar a sua casa, que é a sua noiva, a sua igreja. Por quê? Porque, querido, aquele que há de vir não vai casar com uma novinha da vida aí não. Aquele que há de vir vai casar com uma noiva limpa e sarada. Aleluia. Aleluia. Não brinque com a noiva, querido. Ela tem dono. Não brinque com a noiva, a igreja do Senhor. E é através da fé que o Senhor vem nos fortalecer e crer pela pregação do Evangelho. Isaías declarou, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? É pela pregação. Como crerão se não há quem pregue? Se levante nessa noite, querido, mediante a fé, com autoridade, é através do nome de Jesus que as coisas acontecem. Você pode jejuar, se consagrar, tudo isso é muito maravilhoso, mas é o nome de Jesus que tem todo o poder. Olha só, esta fé sobrenatural
torna-se o meio pelo qual podemos testar e testemunhar a ação de Deus em nossa vida. O que é fé? Definir fé em palavras torna-se algo difícil, pois a fé é um exercício pessoal e tem um sentido muito abrangente do que podemos pensar ou definir em palavras. A Bíblia define a fé da seguinte forma: fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se veem. O texto que acabamos de ler. Ou seja, nós precisamos crer naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor já decretou, falou, determinou pela sua palavra. Se eu creio nas Santas Escrituras, na palavra que me dá vida, na palavra que me ergue, na palavra que me liberta, logo a minha fé estará fundamentada, alicerçada no Cristo. E logo, se eu tenho o Cristo como verdade absoluta da minha vida, eu não preciso de mais nada. Aí eu vou para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque eu tenho Ele. Pessoas se vão, filhos se vão, mas Ele permanece para sempre, do nosso lado, nos dando força, no momento de alegria, no momento de tristeza. Por isso nós precisamos ter a certeza. Dentro desse texto, desse versículo, a fé não deixa base para dúvida, é algo feito de maneira a não temer o fracasso, pois este temor ou medo de dar errado pode resultar em um desastre. Olha só, Pedro teve a certeza do momento em que os seus olhos Pedro tirou os seus olhos do Cristo e olhou as circunstâncias diante daquelas grandes águas. Quando os nossos olhos desfocam do Cristo, as circunstâncias nos pegam. A enfermidade nos pega. A vida financeira nos pega. Por quê? Porque os nossos olhos se voltou para aquilo que não é eterno. Enquanto Pedro estava com seus olhos fixados no Senhor, ele estava andando sobre as águas. Os olhos deles estavam no Senhor. O Senhor te convida hoje, noiva do Cordeiro, a voltar os seus olhos ao Senhor. E a tempestade, Ele vai dizer: acalma-te, cala-te, porque eu estou contigo. É saber, a certeza que o meu Senhor está comigo no barco. E ainda que o barquinho esteja naufragando, eu sei que Ele vai dar um jeito e vai nos salvar. É a certeza, é a convicção. Às vezes somos rodeados por essa dúvida, mediante situações que o Senhor nos conduz. Se duvidarmos, certamente conheceremos o fracasso. Quero fazer questão de salientar aqui que fé não é uma atitude desprovida de revelação de nosso Deus. Não é sair fazendo coisas sem nenhum conhecimento e dizer que foi pela fé. E muito tempo nós ouvimos dizer isso. Ah, eu fiz pela fé. Ah, eu conheci pela fé. Ah, eu pratiquei, fui lá e tal. Nem pensei, eu agi minha fé. Não, essa fé é tola. Amém? Essa fé é tola. A verdadeira fé, ela tem certeza. Porque quem te garantiu? A palavra. E quem é a palavra? É a boca de Deus. Se Deus falou, logo acontecerá. Então eu estou firmado aonde? Numa fé absoluta. A fé relativa qual que é? Eu vou lá fazer e vai dar jeito. Deus vai fazer alguma coisa. Não, querida, é sua responsabilidade. Aquilo que Deus promove, Ele paga. Aquilo que nós promovemos, nós que temos que se virar. Amém? Olha só, convicção. Certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida, nem dão lugar à objeção. Amém? Quantos estão comigo? Convicção, querido. Certeza, convicção, certeza e convicção. Essas palavras você só consegue cravar na tábua do seu coração conhecendo a Cristo. Falando
com Ele todos os dias. Alguns tipos de fé, segundo a palavra, fé salvadora. Esta é a fé pela qual nós apropriamos da salvação em Cristo. Nós não estávamos presentes na época em que Cristo exerceu seu ministério terreno, mas pela pregação da palavra de Deus somos convencidos pelo Espírito Santo sobre o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Assim, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus nos leva a acreditar que Ele morreu pelos nossos pecados e que através do seu sangue somos perdoados. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, vírgula, mediante a fé, ponto e vírgula, porém todavia, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa, querido, para tentar alcançar a graça, o amor, a salvação do Senhor, e nós não iremos conquistar. Por quê? Porque vem pela fé, e a fé é um dom, não é aquilo que eu faço. Eu estou exercitando, minha fé está aumentando. Não, a fé é um dom que vem pela palavra, que aos poucos isso vai aumentando dentro do meu e do seu coração. A graça somente o Senhor pode nos depositar. Somente a graça vem do Senhor, e a graça é mediante a fé. Eu creio, eu tenho certeza, convicção que Ele está comigo. Muitos dizem: eu creio no Senhor, eu sei quem é Jesus. Não, Jesus morreu por mim, mas não exerce a fé salvadora, que vem pela graça. Não basta apenas ser salvo. Salvo, querido, é o ponto de start ali que você dá da sua caminhada cristã. Mas tem um reino inteiro para a gente governar. E o reino é conquistado pela força. E sem fé, não conseguiremos. Amém. Aleluia. A fé salvadora, somente Cristo pode nos dar ela. Homens podem nos apresentar, mas somente o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você buscar no homem aquilo que somente Deus pode te conceder. Não deposita sua fé, querido, em homens. A sua fé tem que estar fundamentada na palavra. Porque homens vão cair, vão te enganar, vão mentir. Uau! Mas Jesus, Ele permanece perpétuo e inabalável. Cantamos aqui nessa noite: pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Não foi isso que cantamos aqui? A pedra perfeita. Aleluia. Aguardamos, ansioso por esse dia. Fé como corpo de doutrina. A primeira foi fé salvadora. Diga comigo, fé salvadora. Agora diga bem forte: fé como corpo de doutrina. É a capacidade adquirida mediante a fé na autenticidade da palavra de Deus, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, é a defesa do Evangelho de Cristo contra as heresias do nosso século. Baseando-se na palavra de Deus, saberemos rejeitar, combater falsos argumentos e também os falsos mestres. Olha só o que diz 2 João, versículos 7 e 8. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que tem realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Nesses últimos dias, querido, ao qual a igreja tem entrado de tanta perseguição, e eu creio que é o começo ainda de tudo isso, muitas coisas estão para acontecer, mas tem vindo e surgido muitos falsos ensinos, muitos falsos mestres, e a fé, por ter se esfriado na congregação dos santos, as pessoas têm dado ouvidos a essas fábulas que têm sido derramado para um, para outro, e isso vai inflamando, trazendo
divisões dentro do corpo de Cristo, numa totalidade global que se chama, no lugar que é onde se chama igreja. Porém nós, principalmente nós aqui dessa casa, nós estamos alicerçados na verdade, que é a palavra de Deus. Por isso, querido, nós não podemos cair em fábulas, em heresias, aquilo ao qual a Bíblia não nos está falando claramente. A Bíblia ela é literal, mas também tem as suas alegorias, e precisamos discernir aquilo que o Espírito está falando à igreja nesses últimos dias, porque senão nós iremos cair em contos. Tem surgido muitas teologias ao qual tem inflamado o coração das pessoas, magoado, e a fé delas tem o quê? Se esfriado. Muitas pessoas chegam em mim e falam assim: no que eu vou crer? Se um fala que é uma coisa, o outro fala que é outra, agora está surgindo uma outra teologia, em quem nós vamos crer? Por isso que nós precisamos estar preparados, alicerçados na palavra, para combater esses falsos ensinos que João nos exorta. Você está preparado, querido? Você está preparado, igreja? Se tem dúvida, querido, pergunte aos seus pastores, pergunte aos seus líderes, porque a palavra de Deus é acessível a tudo e a todos, porém, interpretá-la só pelo Espírito do Senhor. E talvez você esteja começando a sua caminhada e não consiga discernir ainda o que a Bíblia está dizendo. Comigo foi assim no meu começo. Eu pegava a Bíblia, lia 1, 2, 3 versículos, logo me dava dor nos olhos, uma canseira. Eu falava: meu Deus, não está falando nada aqui, não estou entendendo nada. Mas com o tempo você vai pedindo a orientação do Espírito Santo, e Ele começa a trazer a revelação da Escritura para o seu coração, e a verdade começa a entrar dentro de você, e aí você não cai mais em fábulas, querido. A Bíblia diz: se chegar um anjo pregando outro evangelho que não seja a Sagrada Escritura, maldito é. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 2 vai dizer que a fé de muitos vai se esfriar nos últimos dias. A fé de muitos, o amor de muitos. Por isso que as pessoas estão cansadas. Por isso que as pessoas estão lutando e não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem crescer profissionalmente. Por quê? Porque elas lutam e não sabem, não conseguem enxergar. Mas bem-aventurados aqueles que creem e não veem. Aonde está o seu coração nessa noite? A fé é como corpo de doutrina. Nós não estamos, nem temos esse costume de pregar usos e costumes, mas eu vim de uma realidade de São Paulo, onde existia o culto da doutrina. Pensa. Falava só de vestes, querido, ornamentos. E eu era o mais novo. O mais novo naquela época, acho que tinha uns 50 anos. Eu era o mais jovem, de 15 anos. E a palavra já estava queimando no meu coração, independente se era culto de doutrina ou não, o culto de oração ou não. Sabe por quê? Porque quando você tem um encontro com Jesus, a sua fé é aquecida automaticamente. Nada mais te abala, nada mais te perturba, querido, nada mais te incomoda. Levanta um daqui, cai, levanta outro de lá, vai cair. Por quê? Porque os meus olhos estão no meu Senhor, que me tirou das trevas para a maravilhosa luz e aqueceu o meu coração como uma chama que não se apaga. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua fé, querido? Podemos também aqui citar que Paulo diz ao seu filho na fé: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 1 e 2. Portanto, esta é a fé daqueles que recebemos e sabemos que em quem temos
Querido, a nossa fé, querido, é a fé apostólica. Amém? A nossa fé é uma fé apostólica, aonde os mártires que deram a sua vida, derramando o seu sangue, sendo crucificados de ponta cabeça, serrados, esfaqueados, apedrejados por amor a Cristo. Homens que derramaram o seu sangue naquele solo, cantando Estevão, levando pedrada e adorando ao Senhor. Querido, você acha que eu vou tão incomodado com o que estão dizendo da minha vida? Eu estou com os meus olhos fixados em Cristo. As pedras virão de todos os lados, porém a minha fé, a sua fé, a nossa fé precisa permanecer perpétua e inabalável. Surgirão falsos mestres, alguns se apostatarão da fé, abandonarão a carreira, desistirão, mas nós somos aqueles que não retrocedem, nós somos os remanescentes. Nós diremos: lá está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós somos a igreja gloriosa, amada igreja. Nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja que vai reinar com o Senhor. Nós somos a igreja que vai estar com Ele nos altos céus. Nós somos essa igreja. Fé como um dom espiritual. Esta é a fé que recebemos para realizar as obras de Deus. Segundo a palavra de Deus, ela é um dom do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A fé como um dom do Espírito é exercida através da confirmação de Cristo em nossas atitudes com relação ao reino de Deus. Jesus nos dá a certeza, esta certeza através de sua palavra. A Bíblia diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E mediante ao Pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me, a minha fé falta. Marcos 9, 23 e 24. Ainda, querido, quando nós estamos cansados, porque vai chegar um momento que nós não estamos cansados, a aflição vai vir, mas tem de bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo. Sempre vai ser alegria? Não. Os nossos olhos muitas das vezes terão mais lágrima do que expressão de alegria. Porém, a aflição, ela tem um tempo. Por que ela tem um tempo? Porque a palavra de Deus diz: o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Aleluia! Quando nos falta fé, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos fortalece. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Ele nos ajuda em todo o tempo. Ele está conosco, governando a nossa vida. Ele nos deu bastante certeza disto, confirmando o nosso ministério através dos sinais e grandes maravilhas que Ele, Jesus Cristo, tem feito. E glória a Deus, querido, porque nessa casa é uma casa de milagres e maravilhas, amém? Essa casa é uma casa de milagres e maravilhas. Tem N testemunhos aqui maravilhosos, cancerígenos que foram curados pelo poder do Senhor, dores de hérnia de disco, né? Infinitos aqui, meu Deus. Mas ainda tem muito mais. Virão os paralíticos, não é mesmo, pastor Hélio? Pastor Hélio, pastor Helena, pastores que aqui estão. Virão os paralíticos, e eles saltarão de alegria. Os coxos estarão arrastando sua perna, e saltarão de alegria. Os cegos voltarão a enxergar novamente, e eles testemunharão daquilo que está acontecendo neste lugar, mediante a fé. Aqueles que não ouviam, tornarão a ouvir, e ouvirão a palavra, e a palavra vos libertará, e chegará salvação em muitos lares, porque são dias de Elias,
Mas para chegar nesses dias, querido, precisamos voltar o nosso coração para a centralidade de quem Deus é, o Cristo, o ressurreto, caminhar unidos, firmes, unânimes, singelos de coração, partilhar do pão na mesa, de uma forma aonde o amor, a graça, a unção do Senhor esteja com todos nós. E é chegado esse tempo, é chegado esse tempo, é chegado esse tempo. O Senhor nos escolheu para uma grande obra, e nós vamos até o fim. Alguns dos benefícios recebidos pela fé: a primeira de todas, a salvação. Efésios 2:8, como lemos: milagres, os heróis da fé alcançaram grandes resultados pela fé. Hebreus 11, curas. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Tiago 5,15. Paz, gozo e esperança. Isaías 26, Romanos 5,1, Hebreus 4,3. Eu não vou ler todas as referências, senão a gente gasta muito tempo aqui. Mas os benefícios da fé: a primeira, a salvação. A salvação chegou na sua casa. Talvez você está aqui nessa noite e não conhece esse Senhor. Eu quero dar umas boas novas para você. A salvação hoje chegou na sua casa, pela pregação do Evangelho. Hoje a salvação entra aí na sua casa, você que está nos assistindo. A salvação chega na sua casa, porque é pela fé. Milagres acontecerão. Muitos estão enfermos em suas casas e ainda não podem vir. Mas é pela fé que nós intercedemos, oramos, clamamos, choramos, nos colocamos com empatia no lugar do nosso próximo, para que ele seja restaurado e o nome do Senhor seja glorificado. Curas é onde você precisa falar. Domingo passado o pastor Éder nos orientou: se você foi tocado, nos avise, compartilhe, fale conosco, e nós anunciaremos. Todos que receberam a cura, querido, nunca mais eles foram os mesmos, nunca mais. O cego de Jericó exclamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quando ele abriu os olhos, nunca mais ele foi o mesmo. Na Porta Formosa, aquele coxo, a partir do momento que liberaram o Cristo na vida dele, ele saiu saltando de alegria e testemunhando aquilo que aconteceu. Não é só receber o milagre, mas é contar os milagres. Aleluia. Paz, gozo e esperança. Aqueles que têm essa fé salvadora, querido, ele tem paz. O refrigério está em sua casa, nos seus afazeres, no seu trabalho ele tem paz. Ainda que está tudo atribulado, mas ele tem paz para resolver todas as coisas. Ele é um homem, uma mulher, um jovem sábio. Ele sabe resolver problemas sem causar confusão. Por quê? Quem governa ele é o Espírito do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro. E ele está dando fruto na estação própria. E os seus frutos são dignos de arrependimento, aonde esses frutos glorificam a Deus. São frutos que não se perdem. Como adquirir essa fé, pastor? A fé, como já falamos, vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. O poderoso Deus e Pai repartiu a fé a cada um de nós segundo a nossa necessidade. Portanto, não existe crente sem fé. Ele só precisa exercitá-la. Romanos capítulo 12, versículo 3. Coloca para mim, vamos ler por favor essa referência. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Você não precisa ser mais do que ninguém, só tenha a sua medida, querido. Isso já basta, e muitos serão tocados por aquilo que você carrega. Amém? Aleluia. Deixa eu continuar. Olha só,
O Filho e o autor e o consumador da nossa fé, em Hebreus diz, Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, nem ignomia, ou desonra, ou levando para público, e ali sendo julgado, de mais baixo calão possível, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse versículo é um versículo chave para mim, querido, porque o nosso Senhor, Ele deixou tudo. Ele deixou tudo, nós não deixamos nada, nós ganhamos na verdade. Ele deixou tudo, para nos dar alegria, para nos dar força, para nos dar coragem, para nos salvar. Ele deixou de estar à direita de Deus, para descer como homem em carne, e passar por tudo que passou, ser humilhado publicamente, era necessário. Porém, querido, uau, Ele é Senhor. Ele suportou todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez o seu coração esteja cheio de tristeza, dúvidas, incertezas. Mas eu quero dar outra boa nova para você. Jesus está aqui. E agora, querido, Ele não está sendo mais humilhado, mas Ele está sendo engrandecido e exaltado pela sua noiva e pela sua igreja. Nós estamos aqui porque o amamos, de todo o nosso coração, senão não estaríamos. E o Espírito dele habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para usar a nossa fé de acordo com a vontade de Deus. Portanto, vemos que a fé tem uma grande participação em nossa vida cristã. Por que não dizer que tem uma participação fundamental em toda a nossa caminhada? Assim sendo, caminhe na vitória do Senhor e seja mais do que vencedor. Não desanime, querido. Não deixe a chama se apagar. Essa noite é uma noite para que a sua chama possa se acender novamente e voltar a brilhar e resplandecer a glória de Deus. Isaías disse que toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas eu não vejo, mas está escrito, eu creio. Aqui tem glória, querido. Uau! Toda essa casa está cheia de glória. A glória do Senhor está aqui. Por que eu não sinto nada? Porque não é sentir, é crer, é viver, é mergulhar para dentro disso. Você não precisa sentir um arrepio aí no seu corpo. Você já tem tudo que você precisa, está aí na sua mão, e que se chama Palavra de Deus. E eu concluo: alimente-se da palavra. Já demonstramos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também é alimentada por ela. Paulo disse a Timóteo: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. 1 Timóteo 4:6. Cristo disse que o homem não viveria só de pão, ou seja, alimento para o corpo, mas de toda palavra que sai de sua boca, o alimento para o espírito. Um evangelista do século do ano de 1920, Boswell Wort, disse, olha só, evangelista muito conhecido, falando acerca das pessoas que questionavam porque a fé deles não os curavam. Ele disse assim: alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia, e o espírito com um só lanche frio por semana. Quantos querem viver o milagre da fé aqui, querido? Comece a alimentar o teu espírito todos os dias. E ele foi bonzinho aqui, né? Porque
3 refeições boas, né? Tem gente que come 8 vezes por dia aí, alimentando o corpo. Comece a alimentar o teu espírito, querido, porque quanto mais você medita na lei do Senhor, mais a tua fé vai ficando fortalecida. Amém? Edificá-la por meio da oração em línguas. Ora em línguas. Paulo disse aos coríntios que quem fala em línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Que tipo de edificação é essa? O que acontece quando oramos na linguagem de oração do Espírito, na oração do Espírito Santo? Na epístola de Judas, lemos algo esclarecedor. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando sempre em Espírito. Judas 1:20. Ora em línguas, querido. Você que tem o dom, exerça o dom. Está na sua casa, ora em línguas. Está no trabalho, ora em línguas. Fique ali orando em línguas. É para edificação para si mesmo. Então ore em línguas, sem cessar. E fique orando em línguas. Mas isso não é ser radical demais? Sabe o que significa a palavra radical? Radical vem de raízes profundas. Quanto mais eu oro, mais a minha raiz está firmada no meu Senhor. Logo a minha fé estará fortalecida. Fique de pé em nome de Jesus.